Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Machado e atendendo a um pedido do pastor Sérgio, meu superintendente da Escola Bíblica Dominical. Pastor Sérgio é um homem de grande conhecimento bíblico e pediu para fazermos um resumo aqui do Apocalipse para orientar aqueles irmãos, aqueles amigos que também têm interesse pela palavra de Deus. É um conteúdo que, vez por outra, nós discutimos na escola dominical e percebemos que alguns irmãos têm alguma dificuldade de entender a escatologia bíblica, especialmente o livro do Apocalipse. Sendo assim, atendendo o meu superintendente, é um prazer atender o seu pedido. Eu vou fazer um resumo muito breve do livro do Apocalipse. Eu vou fazê-lo de forma que facilite a compreensão de você que está me ouvindo neste momento. E para isto, eu vou usar uma didática, vou usar um material lúdico. Como você deve saber, isso aqui é uma toalha, né? Como você deve saber, naquela época as cartas eram enviadas como rolos, eles eram enrolados e aqui na parte de dentro ficava o conteúdo de cada carta. Pois bem, o livro do Apocalipse também não é diferente, ele é um rolo, é o rolo do Apocalipse. Paulo, quando estava preso pela segunda vez em Roma, muito antes do livro do Apocalipse, diga-se de passagem, pelo menos quase 30 anos, ou mais de 30 anos, cerca de 32, 33 anos antes do livro do Apocalipse ser escrito, Paulo escreveu a Timóteo e disse: traga-me os livros, principalmente os pergaminhos. Ou seja, isso aqui é um rolo, né? Onde naquela época era comum utilizar-se esse tipo de material e forma para guardar o conteúdo. O Apocalipse não é diferente. O Apocalipse é um rolo. Eu fiz a referência do pergaminho, mas é para dar a ideia que existiam vários livros na época e o pergaminho não é enrolado assim, né? O pergaminho ele é de couro, mas vamos à frente. O livro do Apocalipse ele tem uma parte introdutória, que são os destinatários. Esta parte aqui ficava para fora, enquanto essa parte aqui fica enrolada, esta parte aqui ficava para fora, e aqui constavam os destinatários. Para quem que é destinado aqui? Aqui ficavam os selos, ele era selado e aquilo ali não poderia ser aberto. Se o selo fosse aberto, o conteúdo seria, se o selo fosse devassado, quebrado, aberto, o conteúdo antes do momento seria revelado. Então, primeiro tem essa parte aqui, que é esta aba onde ficavam os destinatários, e depois o destinatário recebia e abria, onde ele agora ia conhecer o conteúdo que está escrito. Pois bem, eu divido o livro do Apocalipse em 7 partes. 7 partes. Cada parte tem outras 7 subdivisões. Se você pretende estudar o livro do Apocalipse, você vai ter que estudá-lo em pelo menos 49 pedaços. 49 partes para você compreender o livro do Apocalipse. Sendo uma parte introdução e uma parte conclusão. O capítulo 22 do Apocalipse é a conclusão. Enquanto que os 3 primeiros capítulos do Apocalipse são introdução. É um livro onde tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução são os 3 primeiros capítulos, 1, 2, 3. E a conclusão é o capítulo de número 22, certo? O Apocalipse tem 22 capítulos. E como eu divido ele em 7 partes, cada uma das partes tem outras 7 partes, a primeira parte do Apocalipse, ela vai tratar... Meu irmão Mozelino, Deus te abençoe, feliz ano novo aí. A primeira parte do Apocalipse, ela vai tratar desta introdução, ou seja, deste destinatário, a quem se dirige o livro do Apocalipse. A primeira parte são as 7 igrejas da Ásia. Se você começar o capítulo 1 de Apocalipse, 2 e 3, você vai encontrar carta à igreja tal, carta à igreja tal, carta à igreja tal, carta à igreja tal. A primeira parte são as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. São os destinatários. É a introdução do Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3. A segunda parte do Apocalipse são os 7 selos. Apocalipse tem 7 selos que são registrados a partir do capítulo 4. Interessante que nestas 7 cartas a igreja ainda está presente, tanto que é carta às 7 igrejas. Até a palavra igreja, a expressão igreja, ela está presente. Do capítulo 4 em diante não está mais presente, que induz dizer
que a igreja foi tirada da terra. É o que nós temos lá na primeira carta aos Tessalonicenses, o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada no final dessa terceira carta, e quando inicia a quarta carta, são acontecimentos na terra que a igreja não mais estará presente. Quais são esses acontecimentos? São os acontecimentos dos 7 selos. 7 selos surgem, 7 selos existem para serem abertos. E quando estes selos são abertos, na abertura do primeiro selo, a primeira coisa que acontece está rompendo aqui os selos para discutir, para descobrir o que vem guardado neste rolo. O primeiro selo surge o anticristo, é o cavalo branco. O cavalo branco, ou o cavaleiro do cavalo branco, é o anticristo. E assim há uma sequência de selos. Pegando uma colinha aqui, tem o anticristo, depois tem a guerra, depois tem a fome, depois vem a morte, e aí sucessivamente. São 7 selos. Você deve estudar a primeira parte, que são as 7 igrejas, enquanto a igreja está na terra, antes do arrebatamento, que é a introdução. E depois você deve estudar a segunda parte, que são os 7 selos, que é a abertura do rolo. O rolo está sendo deslacrado, o lacre do rolo está sendo quebrado, devassado, para que o restante do conteúdo seja de conhecimento de todos. Então você tem 7 igrejas, você tem na segunda parte 7 selos. Abertos os 7 selos, vem a terceira parte do Apocalipse, que são as 7 trombetas. As 7 trombetas. E estas 7 trombetas, elas trazem acontecimentos de ordem parcial sobre a terra. Acontecimentos que afetam a natureza como um todo. Afeta o ar, afeta o sol, afeta a terra, afeta os homens, afeta os animais, afeta os vegetais, mas parcialmente, tudo à média de um terço. Um terço, um terço, um terço, um terço, um terço, um terço e assim por diante. Aí nós já estamos adentrando no livro do Apocalipse, porque depois de rompidos os 7 selos, você agora começa a tomar conhecimento do que vai acontecer posterior a isso. Se você prestar atenção lá no capítulo 4 de Apocalipse, você perceberá que aquele que fala com João diz: vem, abriu sua porta no céu e chamou João para ir até lá. João disse que a voz era semelhante à voz que estava falando com ele no capítulo 1, 2 e 3. Aí a voz diz: vem e te mostrarei as coisas que depois destas, capítulos 1, 2 e 3, breve acontecerão. Então aquilo que vem dali para frente são os acontecimentos posteriores ao arrebatamento da igreja. Você tem ali, primeiro, as trombetas. As 7 trombetas que trazem, que é a terceira divisão do Apocalipse. Oi, Verônica, tudo bem? Deus te abençoe, Pai do Senhor. Que trazem a terceira divisão do livro do Apocalipse. Eu oriento que você leia com calma, que você marque o texto de cada uma das trombetas, que você tente compreender o que cada uma delas fará e você analise-as com âmbito no planeta Terra. Não analise com âmbito somente onde você mora. Uma coisa eu já te digo: já durante a abertura dos selos, ocorrerão catástrofes na Terra, catástrofes que vão eliminar todos os asfaltos que existem na Terra. Quando vierem as trombetas, coisas semelhantes haverão de acontecer. Isto para te dizer que esta ordem que nós temos, ela será alterada. Muita coisa que nós temos acesso hoje, pois você quer comer, você vai ao mercado. Você não terá este acesso durante a grande tribulação. Oxalá que você que me ouve, assim como eu também, sejamos arrebatados e estejamos com Cristo no céu nas bodas do Cordeiro, porque na terra não será fácil para quem ficar. Pois bem, superada essa terceira divisão, que são as trombetas, com acontecimentos parciais, aí vamos à quarta divisão, que são as taças. E é interessante te dizer que as cartas, os selos e as trombetas, eles estarão ali somente até a metade da grande tribulação. As cartas antes do arrebatamento, os selos e as trombetas até a metade da grande tribulação. Selo e trombeta, metade da grande tribulação. As taças, elas já marcam acontecimentos posteriores à metade da grande tribulação. Neste momento, o anticristo já estará agindo contra a terra, agindo contra Israel. E aqui eu mando um abraço à nação de Israel. Eu mando um abraço ao evangelista Nerisvaldo, lá de Alagoas. Nerisvaldo fez contato comigo ontem, falando sobre escatologia bíblica, e ele me trouxe um conteúdo muito bom sobre o anticristo. Inclusive, me senti privilegiado, pois Nerisvaldo me passou
um texto dele para que eu fizesse uma revisão do texto dele. Isso já acontece pela segunda vez e meu coração se alegra bastante em ter esta confiança no nosso trabalho, na seriedade da forma que como nós analisamos as Sagradas Escrituras. Deus te abençoe, Nerisvaldo, e se eu pude colocar alguma dica, eu coloquei e te digo, divulgue esse conteúdo aí. Ô presbítero Romário Genuíno, minhas deferências ao Senhor, Deus te abençoe. Deus te abençoe mesmo, Pai do Senhor. Então, o Nerisvaldo, ele trouxe um conteúdo referente ao anticristo. E o anticristo, ele revelará exatamente toda a sua garra, toda a sua força, toda a sua raiva na segunda metade da grande tribulação. E aí nós seremos obrigados a entrarmos com a quarta parte da grande tribulação, que são as taças. E nestas taças, 7 taças também, repetindo, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nestas 7 taças, oi dona Rita, como é que a senhora está? Um abraço, dona Rita, saudade da senhora. Nestas 7 taças, nós temos a ira de Deus sobre aqueles que recebem o sinal da besta, que se dobra diante ela e assim por diante. Aí as 2 bestas já estarão reveladas, a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar, o anticristo, a besta da terra, o falso profeta. E aí agora Deus vai agir contra todos aqueles que receberam o sinal da besta na mão ou na testa. As taças serão derramadas e a diferença ou o diferencial das taças para as trombetas é que as taças tratam de catástrofes, desastres 100%. Você vai ler nas trombetas, 1/3 dos peixes do mar, da vida marinha, morreu. Você vai ver nas taças, toda a vida marinha morreu. E as taças, ela entram num patamar pior. Ela acaba com toda a vegetação, ela acaba com todo animal. E depois, ainda durante as taças, você tem que toda a água salgada se transforma em sangue, você tem que toda a água doce se transforma em sangue. Então esta é a quarta divisão do livro do Apocalipse, as 7 taças. Neste contexto, para você entender o livro do Apocalipse, ele traz 7 flagelos. Você vai encontrar coisas... Eliezer Nascimento, ô meu irmão, que prazer enorme te ver por aqui. Grande abraço, viu? Saudade de você. Vi umas fotos tuas na rede social esses dias. Meu amigo Edson Campos, eu acompanho suas palestras o tempo todo aí. Inclusive, vi algumas novidades com relação aos trenzinhos, Edson. Eu estava ali ouvindo, viu? Eu não conhecia não, foi você falando e eu entrando na rede social para verificar as novidades agora. Muito bem, parabéns. Edson Campos é um grande profissional da área do trânsito. Eu faço questão de referenciar seu nome. Então, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças trazem a quinta divisão do Apocalipse, que são 7 flagelos. Aquilo que eu falei, água transformada em sangue, terremoto que ocorre na terra, meteoro que entra em rota de colisão com a terra e causa grandes catástrofes, chuva de Saraiva, onde uma pedra é aquela chuva de granizo, é como se fosse restos de meteoro entrando na esfera solar, na esfera terrestre. Uma pedra vai ter o tamanho, o peso mínimo de um talento, que fica entre 39 a 42 quilos. Agora imagine um metal vindo do espaço, com um peso desse entrando na nossa atmosfera, pegando fogo, o que ele vai fazer com a Terra. E assim são 7 flagelos na quinta divisão do Apocalipse que são registrados na Bíblia. Você deve estudar um a um, porque em Apocalipse estão registrados em ordem um a um. Você entende cada um dos flagelos se você ler. A sexta divisão do Apocalipse, e aqui a gente já parte para um encerramento, a sexta divisão do Apocalipse, ele trata de 7 coisas estranhas. Apocalipse é interessante. Tem uma mulher vestida do sol, que tem a lua sobre os pés e 12 estrelas sobre a cabeça. Um negócio muito interessante. Tem um dragão de 7 cabeças. Tem uma mulher que está grávida e foge. E assim por diante. O Apocalipse ele tem um cordeiro que está nos céus. Tudo isso aí é simbólico, tudo isso aí é figurado. Inclusive o pastor Robson pediu para fazer um vídeo também acerca desta tipologia, e eu vou fazer em breve, pastor Robson, só estou esperando tempo. O material já está separado, mas assim que abrir um tempinho a gente comenta a respeito, porque a tipologia bíblica auxilia aqueles que utilizam a hermenêutica, a homilética, aqueles que querem interpretar a Bíblia Sagrada, porque a escatologia, como outras partes da teologia ou de outras ciências, requerem uma interpretação própria
requerem linguajar próprio, requerem alguns elementos próprios. Então a tipologia faz parte de elementos da interpretação teológica como exclusivamente escatológica, e tem minha promessa que eu vou fazer. Eu devia esse vídeo ao pastor Sérgio já eu creio que 15 dias ou mais, então agora que está saindo aqui. Então a sexta divisão do Apocalipse são 7 coisas estranhas. Repetindo, 7 igrejas que são a introdução do livro do Apocalipse. Lembre que eu fiz essa dinâmica no início desta live. Aí nós temos agora 7 selos que marcam o início da grande tribulação e a separação entre a presença da igreja na terra ou não, porque nos 7 selos a igreja está, nas 7 cartas a igreja está presente. As 7 selos, 7 trombetas, as 7 trombetas fecham a primeira metade da grande tribulação. Aí nós vamos 7 taças, as 7 taças já estão na segunda metade da grande tribulação, e é a ira de Deus derramada sobre a terra por causa daqueles que recebem o sinal do anticristo. Aí nós temos, por causa das 7 taças, das 7 trombetas e dos 7 selos, 7 flagelos, 7 coisas magnânimas que vão acontecer na terra, que vai ceifar a vida como um todo. Eu aqui registro mais uma vez, fazendo estes cálculos, de 100% que restarem vivos depois do arrebatamento da igreja, ali na abertura do primeiro selo, quando fechar a última taça, cerca de 3% é que estará viva, por conta que os flagelos serão grandes. Então são 7 flagelos. Aí nós falamos agora das 7 coisas estranhas e partimos para o encerramento do livro do Apocalipse. Aqui eu agora vou fazer referência ao capítulo 21 e capítulo 22, que eu disse que o encerramento mesmo, literalmente falando, ou literário, né, a parte escrita, é o capítulo 22. Mas do 21 já começa o encerramento, porque nós temos agora 7 coisas novas. E a Bíblia deixa isso bem registrado. Lá você tem novo céu, tem nova terra, tem um novo povo, que inclusive este novo povo que entra no Apocalipse, eles estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que não é o livro da vida que vai ser utilizado no juízo do trono branco. Presta atenção que lá diz no final do capítulo 20, ou é do capítulo 21, que só entrará na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, aquele que fizer parte, tiver escrito no livro da vida do Cordeiro. É a lista de chamada dos que vão morar na nova terra. Livro da vida do Cordeiro, que é diferente do livro da vida. Estude, analise. Então nós temos um novo povo, é a terceira divisão, é a terceira parte da 7ª divisão do Apocalipse. Então, repetindo, novo céu, nova terra, novo povo, nova cidade, haverá uma nova cidade, que é a Jerusalém Celeste, que ela entra em cena no capítulo 19, durante o milênio. Ela no capítulo 21 agora, João disse que viu ela topando na terra, e ela descia ataviada como uma esposa para o seu esposo, ou seja, é a coisa mais linda de se ver. Eu fiz aí um vídeo sobre a Jerusalém Celeste, se você quiser dar uma olhada, ou aqui no Facebook, ou você vai lá no YouTube, e eu peguei o mesmo vídeo e coloquei lá no YouTube. Então, a Nova Jerusalém. Haverá um novo santuário, porque esta Nova Jerusalém, dentro de si, estará o trono de Deus. Então ali será o santuário, e é registrado lá no capítulo 21 que as nações virão de toda a terra para oferecerem sacrifícios e culto a Deus neste novo santuário, que é a Nova Jerusalém. Suas portas estarão sempre abertas. Como a Nova Jerusalém é morada daqueles que foram arrebatados, morada dos santos, as nações vêm, porque elas foram chamadas a morar nesse novo céu e nesta nova terra, e eles voltam. Isso é capítulo 21 de Apocalipse. É só você abrir Apocalipse 21 e você vai ler o que eu estou te dizendo. Aí você dá um pulo no 22, que é o encerramento, e você compreenderá tudo que eu digo neste momento, nesta conclusão do nosso vídeo. As nações entram, realizam seus sacrifícios, seus cultos e voltam. Diz que a terra andará à luz da Nova Jerusalém, porque ela vai brilhar. Ontem à noite, mais uma vez, eu vi a lua ali brilhando e eu fiquei fascinado, porque a Nova Jerusalém tem dimensões parecidas, semelhantes com as dimensões da lua. Diferença, a lua é redonda, a Nova Jerusalém é quadrada, certo? E ela tem uma nova luz também, além de novo santuário, repetindo, novo céu, nova terra, novo povo, nova cidade, que é a Nova Jerusalém, novo santuário, né, a 5ª, e 6º, nova luz. Não haverá mais luz como a luz cósmica, que está lá em Gênesis capítulo 1, e nem haverá luz como a luz do sol, que neste momento eu sou beneficiado por ela. Essa claridade que você está vendo aqui vem do sol. A luz da Nova Jerusalém será a luz do seu Cristo, será a luz de Deus na Nova Jerusalém,
que vai ficar no centro da cidade do seu trono, irradiando. E pense uma cidade que as divisórias são de ouro, ouro puro, tão fino que parece ser transparente. Vai ser de lá que vai irradiar essa luz. Então, uma nova luz. E a última divisão é um novo paraíso, porque aquele paraíso que existia lá no livro do Gênesis, conforme o presbítero Adolfo Barbosa, de saudosa memória, Adolfo Barbosa Lopes, homem que eu admirei e admirei até os últimos dias de sua vida, e admiro tanto que estou fazendo referência a ele hoje. Tudo que existia lá será renovado aqui. O Adolfo Barbosa Lopes, ele dizia que o paraíso que o homem perdeu, ele vai recuperar agora no novo céu e na nova terra. Então haverá um novo paraíso. Será bem melhor do que o que está previsto para o período do milênio. O período do milênio ainda é nessa terra. Por mais que o milênio trate de algo extraordinário, exorbitante, ainda é nesta terra. Mas está escrito que não vai ficar nem raiz nem ramo. Aí o Senhor vai renovar, vai passar tudo isso aqui, o Senhor vai fazer novo. Paulo disse que ele viu algo dessa natureza. Escrevendo a carta aos Gálatas, você pode ler ali no início da carta aos Gálatas, que ele vai dizer, se no corpo não sei, ou é na carta aos Gálatas no início, ou no diálogo que ele teve com o rei Agripa. Aí você vai lá para o finalzinho de Atos dos Apóstolos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Mas ele disse que conhece um homem que foi ao terceiro céu. Este homem é ele próprio. E lá viu coisas que ao homem comum não é lícito dizer. A coisa é tão forte que quando Paulo estava escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 1, ali antes do versículo 21, abra sua Bíblia e leia Filipenses capítulo 1, leia do 1 até o 21. Ele vai dizer, eu só estou com vocês porque eu tenho a obrigação de estar com vocês. Mas eu preferiria, disse Paulo, estar lá. Porque para mim, lá é ganho, lá é melhor. Sendo assim, o novo céu e a nova terra, haverá um paraíso melhor do que o paraíso original que viveu Adão e Eva. Assim nós temos a conclusão do livro do Apocalipse, no capítulo 22, onde ele agora vai trazer só alguns fechamentos mesmo. Vai dizer que perderá em bênçãos aquele que tirar alguma coisa das Escrituras, ou receberá em pragas aquele que acrescentar, para que haja uma fidelidade naquilo que é dito. Pastor Sérgio, está cumprida a obrigação, o livro do Apocalipse se divide em 7 partes, e cada uma das 7 partes, 7 divisões. Eu vou ler só um comentário que tem aqui, de repente eu consigo já responder, e já vamos encerrar. O irmão Nozelino está dizendo, irmão Claudionor Machado, grande professor, aprendi muito com ele na escola dominical. Pois é, o Nozelino congregou conosco lá no Independente, né, irmão Nozelino? Que Deus continue te usando, amém. O teu filho, diácono Kaique, congrega conosco, e eu tive o privilégio agora em 2020 de ser o líder dos diáconos, e Kaique é aquele rapaz extraordinariamente humilde, respeitador, a gente dá ordem, ele cumpre. Deus te abençoe também, Kaique. A Verônica está dizendo, Deus é contigo, meu amigo. Ô Vera, você sabe que de longa data eu tenho um carinho enorme por você. Não é à toa que eu fui até teu padrinho de casamento, né? A Verônica, quando me encontra, ainda toma a benção. Aí ele, marido, olha que benção. E a Verônica lembrou do presbítero Adolfo. Adolfo foi uma referência, o homem da Casa da Banana. Gente, Deus abençoe, está feito aí o que pediu o pastor Sérgio. Em breve virá o comentário do pastor Robson no que diz respeito à tipologia. A paz do Senhor a todos, e se alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que gostaria, no caso do pastor Sérgio não é dúvida, o pastor Sérgio pediu para a gente fazer o comentário para incentivar os demais. Deixa eu até abrir, porque eu dizer que meu superintendente está com dúvida é complicado para mim, não é dúvida não, eu conheço o potencial daqueles com quem eu trabalho. Um abraço aqui de quebra, ô Josinei Teixeira, casadinho, muito bem. Um abraço aqui ao meu pastor, o pastor José Carlos de Souza, grande homem de Deus. Deus abençoe a todos, fica com Deus. Vou aguardar, se alguém tem mais uma dúvida aí, me manda no privado. Se quiser que eu cite o nome, eu citarei. Como eu vou fazer referência agora a um nome, eu vou fazer referência ao irmão Ney, que está lá em Posse. O Ney está em Posse, e vez por outra o Ney conversa comigo acerca da Bíblia Sagrada. Ainda ontem discutimos 2 assuntos, e hoje, há poucos instantes, nós discutimos mais um. O Ney está estudando, ele e a esposa, olha que coisa maravilhosa, eu até fiz um elogio a eles, estão estudando Ezequiel, e justamente aquela parte em que Ezequiel é pego pelo Espírito, assim, pelos cabelos, e é levado de lá da Mesopotâmia
até Jerusalém, quando ele vê a imagem do ciúme, que é o Tamuz, e os detalhes ali do tempo são revelados, e ele e a esposa discutiram um assunto. Ela também estuda teologia, é teóloga, e debate vai, debate vem. Ele me colocou no tira-teima da história aí, eu vou referenciar. O Ney perdeu. O Ney perdeu. A esposa dele, mostrou que conhece o texto bíblico, que interpreta muito bem. Deus abençoe o casal. Eu fiquei muito feliz com isso. E eu tirei outras dúvidas do Ney essa semana, mandei mais alguma coisa também. O Ney está preocupado lá. Olha que interessante. O Ney está preocupado com algumas teorias, falsas teorias, que a Bíblia chama de heresia, de uma determinada seita lá que tem aqui na cidade também, mas tem lá e que impõe como regra para a salvação a guarda de dias. Eita, que coisa forte, hein? Conversamos bastante. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo. Se você quer saber alguma coisa, quer que a gente comente, não quer dizer que sei tudo, mas alguma coisa a gente sabe. E se não souber, pede ajuda aos universitários. Já citei o pastor Sérgio, citei o pastor Zé Carlos, citei o pastor Robson, tem alguns amigos ali em Barreiras, pastor Dejarlan, alguns dos que estão por aqui, o próprio Ney também me serve como auxílio. Então mandem que a gente vai fazer o comentário e faça como aqueles grandes youtubers. Depois que estiver lá no YouTube, compartilhe, marque lá as notificações, mande para um amigo, dê um likezinho, viu? Para que a gente haja incentivo para continuar fazendo isso, tá bom? Não tem interesse de ganhar nenhum centavo com a rede social não, mas eu estou gostando de falar da Bíblia Sagrada e ver o quanto os irmãos estão mostrando o que eles querem saber. Oxalá que estes assuntos cheguem aos ouvidos das lideranças e que cada obreiro, em cada congregação, sede ou não, comece a discutir esses assuntos, porque na iminente volta de Cristo, Zé Neto da Chaga, dê um abraço em Lila aí por mim, viu? Na iminência da volta de Cristo, é muito bom nós falarmos destes assuntos que são muito importantes. A paz do Senhor a todos e até a próxima.